Olá meninas do Clube do Artesanato, eu sou Ana Cláudia Leone, eu estou aqui em mais um vídeo para trazer para vocês um pouco da minha experiência em educação financeira, para que vocês coloquem a vida financeira em ordem de uma vez por todas. E para esse novo vídeo eu trouxe um assunto para a gente falar que ele parece muito simples, mas eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não tem a menor noção. E é disso que a gente vai falar, sobre quanto você ganha. Vamos lá? Parece uma pergunta muito simples, mas sinceramente, você sabe me responder exatamente quanto você ganha? Se você não sabe responder essa pergunta ou acha que sabe responder essa pergunta, eu vou já te tranquilizar. A maior parte das pessoas não tem a menor noção do quanto ganha. Quando a gente fala de planejamento financeiro ou organização financeira, a primeira coisa que as pessoas se focam e se preocupam é em saber o quanto elas gastam. Mas não dá para a gente ter ideia de quanto a gente gasta se a gente não tem noção do quanto a gente ganha. Porque como é que você vai colocar a sua vida financeira em ordem se você não tem a menor ideia do quanto você pode gastar? E é isso que eu quero trazer para vocês, uma reflexão para que vocês comecem a prestar mais atenção e ter boas noções do quanto vocês ganham. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que há uma diferença entre a sua renda bruta e a sua renda líquida. São conceitos bem simples, mas que é preciso que vocês entendam ele bem para que vocês consigam começar a colocar a vida financeira em ordem. Então, a primeira coisa, a gente sempre acha que o que a gente ganha é o quanto a gente vê entrar na nossa conta corrente. Então, você que vive do artesanato, por exemplo, aposto que você acha que o que você ganha é o valor da venda das suas mercadorias. Por exemplo, se você vende 10 peças a R$100, você pode achar que o que você ganha são R$1.000. Só que não é verdade. Esse é o valor da sua renda bruta. Desse valor, você precisa considerar alguns custos e alguns descontos importantes para você chegar no valor da sua renda líquida. Quais são esses custos e quais são esses descontos? Você precisa considerar, por exemplo, qual é o valor que você investiu em matéria-prima para produzir as peças que você vendeu. Então, suponhamos que você produziu essas peças e gastou um valor de R$300 para comprar matéria-prima, fitas, comprar cola, comprar arame e outros instrumentos, outros produtos que você precisa para produzir as suas peças. O valor deste investimento, ou seja, o valor que você gastou para comprar essa mercadoria, precisa ser descontado do valor que você vendeu. Então, nessa nossa conta, se você vendeu suas peças e teve uma receita bruta de R$1.000, você precisa descontar esse valor de R$300 para que você chegue na sua renda líquida. Além disso, você tem que prestar atenção se você não tem outros descontos que precisam ser considerados. Impostos que você tenha a pagar. Se você, por exemplo, é uma microempresária e você tem uma empresa, depende de como essa empresa for constituída, você tem alguns impostos a pagar. E isso também precisa ser considerado lá nos seus descontos. Esse é o primeiro passo que você precisa dar. Entender o quanto você ganha. E para isso, não considere apenas o valor que entra na sua conta corrente, ou seja, o valor das suas vendas. No caso de você ser um profissional registrado em carteira, funcionário de alguma empresa, esse processo é um pouco mais fácil, porque você recebe lá o seu contra-cheque e já analisa todos os descontos que você tem. Mas mesmo assim, mesmo para aquelas pessoas que são assalariadas, muitas vezes elas confundem. Elas acham que o quanto elas ganham é aquele valor que elas acordaram com o chefe. Olá, chefe, eu venho trabalhar para você e você me paga aí um salário de R$1.000. Só que, na verdade, existem vários descontos de impostos, como o INSS, por exemplo, vale transporte, vale alimentação e uma série de outros descontos. Então, para a gente começar a fazer um orçamento bem bacana e a gente ter noções das nossas capacidades, tanto de gastos quanto de investimentos, é importante que a gente saiba exatamente o quanto a gente ganha. Você que vive do artesanato, tem ele como renda principal ou como parte da sua renda, você tem um desafio adicional para saber o quanto você ganha. Certamente você deve perceber que em alguns meses você vende muito mais do que outros meses.
Acredito, por exemplo, que no Dia das Mães, Natal e datas comemorativas como essa, você tenha facilidade maior de vender os seus produtos. E aí que é o desafio. Nos meses em que não há uma data comemorativa, suas vendas provavelmente são menores. Então, o que você precisa ter é uma média, ou seja, saber mais ou menos quanto você ganha aí durante o ano todo. Para isso, você vai precisar fazer um mínimo de acompanhamento. Você precisa fazer esse acompanhamento por um período longo, talvez de 6 meses ou 12 meses, para você ter uma ideia de como é o comportamento das suas vendas. E para que você consiga fazer isso, aí, gente, é o velho e bom caderninho. Se você é mais inteirada, aposto que você está vendo o vídeo aqui, então você é mais ligado em internet ou coisas eletrônicas, vale você ter uma planilha de controles. Você pode colocar lá os meses do ano, quais foram os valores que você recebeu na venda dos seus produtos, quais foram os investimentos que você fez na compra de matéria-prima para a produção dos seus produtos, e aí você vai ter uma ideia de qual é a sua renda e quais são os investimentos que você precisa fazer para que você consiga gerar essa renda. E mais, se você tem esse tipo de controle, isso vai te ajudar a fazer uma projeção do quanto você precisa vender. E aí a gente vai falar até mais em detalhes em outro vídeo sobre isso. Mas é importante que você coloque no papel por um período relativamente médio e longo aí, de 6 meses a 1 ano, para você ter uma ideia razoável de qual é o seu fluxo de vendas ao longo do ano. Aí sim você vai ter uma boa noção do quanto você ganha. Mas tem uma coisa muito relevante que você precisa considerar quando você está falando do valor da sua renda. Você precisa saber valorizar aquilo que você produz. Muita gente não dá esse valor. E olha, independe da profissão que essa pessoa tenha. Muitas vezes ela não considera que o valor recebido é a recompensa monetária por aquilo que se produz. Se você trabalha numa empresa, você está levando para essa empresa a sua mão de obra, o seu talento, e você está sendo recompensado por isso. Vocês que vivem do artesanato e produzem coisas tão maravilhosas, vocês estão presenteando as pessoas com uma boa qualidade de produto, com um talento que muitas pessoas valorizam, mas é importante que vocês saibam valorizar o talento de vocês. E esse talento precisa ser valorizado na hora que você está vendendo o produto. Você vender o seu produto e valorizar e saber que aquilo é a fonte do seu talento, a fonte de sua renda e é onde você vai realmente produzir riqueza para você, é um passo super importante para você começar a ter um caminho de prosperidade. Bom, meninas, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo. Saibam exatamente o quanto vocês ganham. Esse é o primeiro passo para vocês terem um bom planejamento financeiro e atingir a prosperidade que todos nós queremos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aqui seus comentários, suas sugestões e suas dúvidas. Eu terei um imenso prazer em responder cada uma delas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!